Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre o Windows Server. Bom, como eu prometi, nessa aula a gente vai adicionar mais um HD aqui no nosso servidor. Então o que a gente tem que fazer? O VirtualBox simula uma máquina real funcionando. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desligar a nossa máquina, porque a gente vai abrir o servidor e colocar mais um HD dentro dele. Então, hardware manutenção planejada, ok. Desligando tudo aqui e fechou a janela. Muito bem, essa aqui é a nossa máquina do cliente que a gente estava usando no exercício passado, vou deixar ela aqui. E a gente volta para cá, para o nosso VirtualBox. O que a gente tem aqui, que é super importante para nós nesse momento? É selecionar o nosso Windows Server e verificar que ele está desligado. Então eu venho aqui, configurações, e vou adicionar mais um HD. Então, vou em armazenamento. Aí aqui eu tenho as controladoras SATA da minha máquina, né? E aí, selecionando aqui, eu tenho um íconezinho de um HD bem pequenininho aqui do lado, ó, adicionar disco rígido. A gente pode vir aqui, adicionar. Ele dá a opção, ó, de eu selecionar outros outros HDs virtuais que eu já criei. Alguns HDs estão com problema, que são discos, arquivos que eu já removi, que não estão aqui mais. E o que a gente vai fazer agora vai ser criar um HD de novo, né? Então, vem aqui, acrescento. Posso salvar, ó, aqui é importante, né? Esses arquivos VDI, eles ficam grandes, ó. Esse arquivo tem 10 GB de tamanho, ó. Se você não está acreditando, 10 GB é onde está instalado o meu Windows Server. Então, ele está lá, ó, C, Users, Thiago, VirtualBox, Windows Server 2019. O que eu vou fazer? Eu vou... espera aí. Selecionar arquivo disco rígido? Acrescentar. Tá bom. Ah, tá. Ele quer que eu vou procurar um arquivo. Não, não é isso que eu quero fazer. Eu quero criar um. Então, ó, criar um arquivo de disco rígido. Eu tenho o arquivo VDI, VHD e VMDK. Ó, o que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de usar o arquivo VDI. Como você está vendo aqui, ó, nos meus Hackintosh da vida, eles vinham às vezes em VMDK. E uma das coisas ruins é que eu não conseguia aumentar o tamanho do HD, porque meu Hackintosh ele vai ganhando tamanho, né? Olha só aqui, ó, eu deixei 130 GB de tamanho para ele, ele já está em 70, quase 71 GB. Isso aqui é um outro papo, né, da disciplina de mobile, Xamarin Forms, que não vem ao caso aqui. Mas eu tenho uma facilidade muito grande em pegar e expandir o tamanho de um HD virtual no formato VDI. Então eu venho aqui e posso colocar o tamanho dele, né, dinamicamente alocado. E se futuramente eu precisar expandir ainda mais, eu consigo fazer isso. Que não vai ser o nosso caso aqui agora, né? Então, tem um nome aqui para ele, né, que eu poderia dar um nome para esse arquivo, mas eu vou deixar assim mesmo, porque eu vou deletar ele na sequência, que o meu espaço está quase acabando. E eu vou deixar ele bem petitinho, eu vou deixar um HDzinho de 5 GB. Ó. Isso é uma partição pequeniníssima. Ai, vem aqui e digita, Thiago. Isso, 5 GB. Não deixa eu digitar? Isso, agora sim. 5 GB de tamanho. Pô, Thiago, mas um HD de 5 GB? Sim, um HDzinho pequenininho, só para eu demonstrar para você como que a gente consegue adicionar um HD. É claro, você vai adicionar um HD no servidor hoje, você está falando de terabytes. Você vai adicionar 1, 2, 3 HDs de teras, né, para fazer backup. Aqui é só para a nossa demonstração. Então vem aqui, criar e... Cadê o nosso HDzinho? Veio para cá, ó. O WinServer 2019-01 está criado aqui o nosso arquivinho. Ó. O que é importante a gente destacar do tamanho virtual e o tamanho real? O tamanho virtual seria a capacidade do HD. Então ele vai chegar até 100, até 50 GB e fica nisso. O meu ele tem 5 GB de tamanho. Para ele só existir, ele tem 2 MB. Os outros aqui que tem mais coisa dentro, né? Por exemplo, o nosso Windows Server está ocupando quase 10 GB. O Windows normalzinho ele está ocupando 11 GB. Eu tenho dois Windows aqui, tem um que está com 30 GB. Meu Deus, por que está ocupando tudo isso?
Não sei, mas já tô puto só de ver isso aqui. Deve ser aquele monte de atualização que ele estava baixando, né? Logo eu dou um fim nessa máquina aqui, ó. Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher esse daqui de baixo, que é um HDzinho sem nada. Então, agora eu tenho dois arquivos VDI, que são dois HDs plugados na minha máquina. E eu dou um OK. Então, olha aqui as mudanças, ó, armazenamento. Eu tenho as controladoras SATAs 0, 1 e 2. Na 1 fica um disco óptico, que no caso está aquele arquivo de guest do VirtualBox ainda. E aqui eu tenho o meu HD que eu acabei de criar. Vamos iniciar a máquina e dar uma olhada como que isso vai ficar. Se você é uma pessoa mais curiosa, você já deve estar considerando que não é só plugar o HD na máquina, né? Não é só plugar. A gente vai ter que fazer alguns ajustes nele e eu vou mostrar o ponto que as pessoas costumam se desesperar, né? Agora o nosso Windows aqui está startando. Vamos ver como é que está o consumo de recursos. Olha lá, tá indo bem, né? Tá gastando bem, o SSD está dando uma suadinha, mas quem está dando gargalo mesmo é o nosso processador. Olha, coitado. Bom, vamos enviar o Ctrl Alt Del, entrada, teclado, Ctrl Alt Del. A nossa senha, qual que era a senha mesmo? Eu esqueci a senha. Era 2020, ligo no lock. 2020 @prof.thiagotass. E por favor, seja isso. Muito bem. Eu posso esquecer a senha aqui, porque eu tenho gravado no vídeo. Você não pode. Você está assistindo, tá? Olha só. Onde é que a gente olha os discos, né? Vamos lá no explorador de arquivos, né? Este computador. E cadê? Não apareceu aqui. Caramba, hein? Será que a gente fez alguma coisa errada? Não, não fizemos, ó. O procedimento que a gente acabou de fazer seria o equivalente a abrir o computador e espetar um HD nele. O que a gente tem que fazer agora é ir lá, adivinha, né? Painel de controle. E a gente vai vir aqui e colocar discos. E a gente vai ter aqui, ó, ferramentas administrativas, criar e formatar partições de um disco rígido. Então vamos entrar lá. Ele vai abrir o gerenciamento de disco para nós aqui. Fecha aqui. Aí olha só o que ele está falando, ó. Bem interessante, né? Você deve inicializar um disco para que o gerenciador de disco lógico consiga acessá-lo. Então tá aqui, ó, disco 1. Aí ele vai perguntar para nós, qual que é o estilo de partição que você quer? Você quer ele como MBR, registro mestre de inicialização, ou você quer ele como GPT, tabela de partição GUID? Ó, vamos olhar a observação. Observação, no estilo GPT não é reconhecido por todas as versões anteriores do Windows. Então, isso pode ser um problema para nós se a gente for trocar esse HD de máquina. Caso isso for acontecer, vamos no mais tradicional, que vai resolver o nosso problema aqui. Aí eu vou maximizar e vamos interpretar a nossa tela. Ó. Disco 0, o que é o disco 0? É o HD onde a gente formatou o Windows. Ó. Então está aqui, ó, a partição C do nosso sistema, né? O espaço reservado pelo Windows para guardar alguns arquivos super importantes para ele. E eu tenho aqui, ó, o meu disquinho que eu acabei de inserir, ó, 5 GB, ele reconheceu. E aqui eu também tenho o nosso drive de CD-ROM, que a gente está usando para nada, só está paradinho aí. E aí, o que eu faço com esse cara aqui? É o seguinte, ó, para você adicionar ele lá no... até colocar aqui, ó, no este computador, para ele poder aparecer aqui, a gente tem que criar uma partição em cima dele. O que significa criar uma partição? A gente vai pegar e vai formatar esse HD para ele poder receber arquivos. E a gente tem aqui a opção de clicar com o botão direito e novo volume simples. Aí a gente tem esse assistente para criar as novas partições e a gente pode definir um tamanho para ela. Então aqui está falando que dá para criar uma partição de 51
5.117 megabytes. Lembra aquelas contas que você fazia de converter byte para megabyte, para gigabyte, para terabyte? Tá aqui, ó, bem-vindo, tá? Porque olha só, se eu quiser ter metade do disco, você já está ganhando que eu vou dividir isso aqui por 2, né? Só que se eu falasse que eu quero duas partições, uma partição com 75% da capacidade do disco e a outra com 25%, aí ferrou, né? Então, o que a gente vai fazer? Como que eu vou descobrir como que eu vou partir esse disco aqui na metade, né? Eu vou chegar aqui, vou no executar, calc, né? Super original. Oh, saudades calculadorazinha, essa aqui que era boa, hein? Então, 5117 por 2. Então, eu vou ter que criar aí uma partição com 2.558 megabytes. A gente vai criar aqui, ó, 2.558 megabytes. Eu vou formatar esse disquinho. Se você estiver utilizando um Linux, né, em Dual Boot, acho que hoje em dia o NTFS já é reconhecido, né, mas existiam muitos problemas com isso. Então, quando você tinha uma partição que você queria que ela fosse reconhecida pelo Linux, a gente tinha que colocar ela em FAT32 pelo menos, né? Mas acho que isso é coisa do passado, eu sou muito dinossauro, né? E a gente pode dar um rótulo, né? Eu posso colocar aqui arquivos do curso, por exemplo, ou backups, que é o rótulo que vai aparecer aqui, ó, embaixo. Então, disco local C é o rótulo dessa partição. Então, arquivos backup vai ser o rótulo da partição que a gente vai criar agora. E concluir. Ó, já fez o processo, tá vendo? Ó, criou backups em E2 pontos e ele particionou aqui no meio, com 2,5 GB. A gente olha aqui no meu computador, ó, ela está aqui agora. Ó. Bacana, né? O que a gente pode fazer é a mesma coisa para o outro aqui, novo volume simples. Não vou dividir mais, vou deixar assim. A letra vai ser a letra F e vai ser drivers. E concluir. Formatadinho. Agora eu tenho os discos sendo usados aqui certinho pelo meu computador. Ó. Volto aqui. Backups e drivers. Bacana, né? Criamos aqui as nossas partições. O que a gente poderia fazer? Poderíamos montar aqui dentro também pontos de compartilhamento, né? Para que desse para outros usuários da rede pegar os drivers, por exemplo. Isso aqui poderia ser uma partiçãozinha super útil para você trabalhar no dia a dia. Bem legal, né? O que é legal a gente ver é olhar o tamanho que elas estão, né? Eu tenho aqui nas minhas ferramentas, ó, importar, gerenciar mídias virtuais, ó. Aí abre aquela caixinha que a gente estava vendo do VirtualBox. Repara que eu estou transicionando a nossa aula entre funcionalidades do Windows Server e funcionalidades do VirtualBox, né? Então, os Catalina aqui você esquece. O que a gente tem aqui, cadê? Aqui, ó, esse aqui foi o HDzinho que a gente adicionou depois. Continua lá tranquilinho, né? A gente não usou para nada, você queria alterar o valor dele, mas se você quiser olhar a quantidade de HDs virtuais que você tem, tá aqui em arquivo, ó, gerenciador de mídias virtuais. Mais para frente a gente vai para o Host Network Manager, para a gente fazer uma redezinha mais elaborada aqui, comunicação da máquina hospedeira com as convidadas, tem bastante coisa vindo aí. Ó, isso aqui foi legalzinho, hein? Então a gente conseguiu fazer umas coisinhas legais, conseguimos adicionar outros discos à máquina. Espero que você tenha entendido que não é apenas pegar e espetar o HD na máquina. A gente tem que ir lá no gerenciador de discos das ferramentas administrativas e mexer em cima dele e dar um tratinho na nossa máquina aqui. Aproveitando que a gente está estudando a parte de discos, lembra que eu falei que está meio estranho a minha situação aqui nesse computador, que ele está ocupando muita coisa? Olha o HD dele como que está cheio. Provavelmente ele quer fazer aqui as atualizações do montão de espaço. Ó. Arquivos do Windows Defender, arquivos de programas baixados, temporários da internet, relatórios de erros, sombreador do DirectX, né? Não preciso nada disso não. O que mais? Arquivos de otimização de entrega, pode tirar.
Download 790 megas de download. Meu Deus, vou até olhar aqui o que é aquilo, né? Arquivos temporários 60 mega, lixeira não tem quase nada. E não apareceu aqui o nosso Windows. Não apareceu, olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui em downloads, ó. O que eu tenho aqui? Tem umas coisinhas grandes aqui mesmo. Mas queria muito limpar. Ele não apareceu aqui. Geralmente, quando o Windows Update está cheio, ele aparece aqui algumas coisas, mas eu acho que ele vai querer instalar as atualizações e depois que ele vai habilitar a limpeza. Enfim, depois eu conto para vocês o que foi, mas eu preciso dar um jeito nisso aqui urgente. Bom, na nossa aula deu certinho, né? Te mostrei limpeza de disco e tudo mais, que é bem legal. Antes de encerrar essa aula, tem outra coisa importante para mostrar para vocês. Vou usar aqui o do servidor, ó. Aqui em ferramentas de disco, a gente tem otimizar e desfragmentar a unidade, né? Então vamos aqui em otimizar. O que acontece? Nas versões anteriores do Windows, até o Windows XP, era muito comum que o Windows gravasse o arquivo em qualquer lugar e isso ia gerando fragmentação de disco. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que rodar a verificação de erros antes, aí ele corrigia todos os erros, depois a gente vinha aqui para dar uma desfragmentada, né? O que o nosso sistema está falando aqui, ó? Que os discos que a gente acabou de criar, eles estão 0% fragmentados e o disco do Windows mesmo precisa de otimização. Eu não posso rodar o desfragmentador antes de rodar a correção dos erros, que aí eu posso sobrescrever arquivos, aí só piora as coisas. Então, o que eu tenho que vir aqui? Ó, verificar o disco, aí vou em verificar a unidade, é um processo que demora, deixa isso aí fazendo a noite inteira na sua casa, aí depois você vai para a escola de manhã, deixa ele desfragmentando. Se você tiver problemas com HD lento, isso aí pode resolver o seu problema. Se você tiver no SSD, acho que não vai fazer muita diferença. Mas eu precisava te contar isso também. Bom, espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.